Bom dia a todos. Eu sou o professor Luiz Lima, aqui da Federal de Lavras, e nós temos uma disciplina que é projetos de irrigação e drenagem. Essa disciplina ela busca capacitar os alunos para trabalharem diretamente com essa demanda de elaboração e montagem de projetos no campo. Isso requer estabelecer uma empresa ou então trabalhar em uma empresa já montada para essa finalidade. E como na sua grade curricular os alunos dificilmente veem esses assuntos, né, ou pelo menos de maneira bastante generalizada, que eu busquei ser mais específico. Se alguém tiver aí um comportamento já de empreendedor, né, talvez seja interessante, né, e a gente possa ajudá-lo com esse aspecto. Então, como montar uma empresa de consultoria agrícola e vamos lá. Aqui está um resumo do meu currículo para quem tem interesse nisso, mas vamos direto ao assunto. A demanda aqui para nossa necessidade aqui é o passo a passo, né, para criar uma empresa, a burocracia envolvida, né. Depois nós entendemos um pouco sobre o cliente, a definição da carta de serviço e os desafios e benefícios. E vendas, eu costumo dizer que é um processo de troca, perfeitamente legal, né? Alguém está precisando de ajuda e nós podemos ajudá-los, né? Porque temos o conhecimento técnico que pode satisfazer aí as necessidades, vamos chamar aqui de cliente, né? E para isso, para executar esse tipo de trabalho, pode ser pessoa física, né? Ou pessoa jurídica. O governo brasileiro estabelece aí para registrar as pessoas físicas o CPF, Cadastro Pessoa Física, e para a jurídica o cadastro ser de pessoa jurídica, o CNPJ. E existe muita regulamentação e ela está aí para ser cumprida, e a função dessa regulamentação é colocar ordem no processo. Isso é muito importante. A gente não pode fazer as coisas de maneira atordoada, não, sem qualquer regulamentação, sem disciplinas. E alguns passos, né, para montar uma empresa, né, existem algumas etapas que são preliminares, né. Eu acho que a mais importante delas talvez seja definir o que você pode e deseja vender, né? Então, quais são os produtos, quais são os serviços, né? Obviamente, não tente fazer algo que você não é qualificado para aquilo, né? E dentro do nosso programa de graduação aqui, os alunos eles são preparados por uma variedade grande de possibilidades. E aí ele tem que escolher. Por exemplo, na engenharia agrícola, ele pode estar trabalhando numa empresa de mecanização agrícola, o foco pode ser esse, ou pode ser de irrigação, ou pode ser, por exemplo, de armazenamento e processamento de produtos agrícolas, ou também de tratamento de águas residuárias, enfim, a parte de topografia, a parte de automação, é um campo muito vasto. Escolha algo que possua alta barreira, né, tecnológica e, se possível, uma pequena barreira econômica. Eu vou explicar. Tente fazer algo que poucos sabem fazer. Isso seria a barreira tecnológica. Então, quando você estiver o seu negócio em andamento, não é qualquer um que vai entrar e ser concorrente e derrubar, né? Eu falo assim, mas não precisa se preocupar. Existe mercado para muitos. Então, se existe um concorrente, isso é perfeitamente normal, é viável e bom, né? Acaba um aprendendo com o outro. Não quer dizer que o surgimento de um concorrente já estabeleça o final da sua atividade, né? A barreira econômica seria assim: tente buscar algo que fique barato para você começar, né? A não ser que você esteja bem capitalizado, pode começar um negócio bastante interessante, né? Imagine também depois quem poderá ser o seu cliente, né? Então você tem que estar próximo dele, você tem que identificá-lo muito bem,
né? E um lembrete muito importante é que tudo pode mudar com o tempo. Aquilo que parece muito bem estabelecido, de repente, pelo dinamismo do mercado, pode se alterar, né? E as etapas iniciais, né, entenda os tipos de empresa, como elas funcionam e elabore um planejamento estratégico. Nós vamos comentar um pouco sobre esse assunto. Planejamento estratégico, existem vários livros e vídeos sobre como fazê-lo, tá? Basicamente, você vai fazer uma lista de seus pontos fortes e fracos, né? Esses pontos fortes, né, é o que você conhece, o que você sabe fazer, né? E põe aí toda uma lista completa, até os aspectos pessoais, pois isso pode atrapalhar em algum momento. O outro ponto, faça uma lista com as oportunidades e ameaças externas. Os pontos fortes e fracos é uma análise interna sua mesmo. Agora, as oportunidades e ameaças externas é assim, o que pode aparecer, onde eu posso agarrar e desenvolver um bom negócio, né? E as ameaças externas, basicamente assim, o que pode dar errado, de onde pode vir, né, esse detalhe aí que vai te atrapalhar, esse obstáculo. E é importante listar isso para depois nós elaborarmos plano de ações, né? Por exemplo, o que eu vou fazer para combater uma ameaça externa? Tá? O que eu vou fazer para aproveitar uma oportunidade? Né? E não se esqueça que você pode ter sócios e eles vão te ajudar nisso aí. Também não se esqueça de atribuir nos seus planos de negócio quem faz o que e quando. Tá? Não deixe sem deadlines, não. Prazos, porque senão a coisa fica se arrastando e vira quase que um ato de procrastinação, né? Fica enrolando, enrolando. Isso no setor privado não existe, tá? O setor privado ele antecipa tudo, ele corre atrás e é algo muito dinâmico e muito saudável, tá? Eu às vezes tenho dificuldade de falar sobre esses assuntos aqui na universidade, pois é um setor público, né? E muitos até acham estranho, né, vamos dizer assim, esse tratamento que eu dou sobre esse assunto nas disciplinas. Mas veja bem, montar o seu próprio negócio é extremamente saudável, você colabora com a sociedade, você gera impostos, né? E nada contra o setor público é maravilhoso porque ele ajuda a todos, né, de uma forma que a sociedade tem dificuldade, por exemplo, de nos apoiar, e daí a presença do governo. Tá? Depois nós podemos falar, inclusive, de primeiro setor, segundo setor, terceiro setor, que distingue bem essas coisas aí. Tá? Por fim, reveja o seu planejamento estratégico com uma certa frequência, porque ele pode necessitar de alterações, né? Corrigir o curso, né, o rumo das coisas, das suas ações. Bom, os tipos de empresas, né, nós temos basicamente o profissional autônomo, tá? Ou uma empresa limitada ou uma empresa sociedade anônima. O profissional autônomo ele presta serviço como pessoa física e pode emitir recibo de profissional autônomo, o famoso RPA, tá? Ou mesmo uma nota fiscal tributada, sem problema nenhum. Com isso ele recolhe impostos, né? Opera da forma correta. Tá? Uma empresa limitada é uma sociedade constituída aí de sócios, né? E você, para montar essa empresa, você precisa definir quem são os sócios e essas definições elas aparecem no contrato social. Você vai elaborar um contrato social, alguém vai lhe ajudar para isso. Existem modelos na internet, já vamos falar dele, tá? O nome limitada é porque nós temos um número limitado de sócios, né? Não é uma empresa aberta, qualquer um pode entrar e ela vai para o mercado de ações, nada disso. E, por fim, uma empresa, sociedade anônima. Eu posso ser sócio de uma empresa e ninguém sabe que eu sou, entendeu? E aí existem ações, assim como na empresa limitada. Eu posso ser proprietário de 20% das ações e na sociedade anônima também eu posso comprar ações e quanto mais eu comprar, mais eu vou ficando dono dela, né? Então, a minha sugestão para quem vai começar, comece como um profissional autônomo e logo você vai entender bem todos os aspectos e provavelmente virá para uma empresa limitada.
é o tamanho das empresas. Nós podemos ter microempresa, né? E aí ela é uma pessoa jurídica e com receita bruta anual menor ou igual a 360 mil reais. Esse valor aí ele pode se alterar, o governo pode alterar esse valor, então nem mesmo sei se está atualizado esse valor aí de 360 mil. Então significa, se você dividir por 12, um faturamento de até 30 mil reais por mês em média, né? As empresas de pequeno porte são as que têm faturamento anual entre 360 mil e 4,8 milhões de reais, né? Você pode se assustar, está começando agora, mas veja bem, coloque como meta ser uma empresa de grande porte, tá? E é assim que começam as empresas. E quando eu falei de barreira tecnológica, fala-se muito das startups, né? O que tem as startups? Conhecimento, entendeu? E é o que eu chamo de barreira tecnológica. Esses nomes mais modernos, mais contemporâneos, como startup, a maioria vem do inglês, né? Não são conceitos novos. Tá? Isso daí é uma remodelagem, um novo nome para algo que o ser humano já pratica há muito tempo. Tá? É claro que existem sim ferramentas de gestão que são modernas, mas enfim, é isso daí. Tá? Como que o lucro da empresa é tributado? Pois nós temos que pagar impostos. Né? Nós podemos ter um lucro presumido, tá? Ou um lucro real. O lucro presumido, se você escolher por ele, o contador vai colocar essa opção lá e vai acompanhar a sua empresa. E ele vai dizer, olha, você vai pagar, por exemplo, 8% de tudo que você faturar. Então pega o valor da nota fiscal e calcula 8% e você recolhe esse valor. Se for lucro real, o contador vai calcular tudo que você faturou e vai determinar todos os seus gastos, de A a Z, e deduzi-los para depois, sobre o lucro, calcular o imposto. Então é assim que funciona. E qual dos dois é mais vantajoso? Se você quer simplicidade na operação, seria o lucro presumido. Tá? Agora, se você quer ganhar mais ou pagar menos imposto, seria o lucro real. Então, nós temos que ficar atento a esses detalhes aí. Bom, mas existe uma forma especial de tributação que é o Simples Nacional. Tá? Ele foi criado para microempresa e empresas de pequeno porte. Então, todo mês você paga um percentual, lá recolhe um pagamento sobre o que você faturou. É como se fosse o lucro presumido, mas de uma maneira muito mais simples, daí o nome Simples Nacional. Bom, a conclusão, abra uma microempresa, né, e seja optante pelo Simples Nacional. Né, e verifique com o contador algumas exceções que impedem você de estar operando num Simples Nacional, tá? Pois existem algumas restrições nessa legislação aí. Eu estou falando muito de contador, você vai precisar de um, você não precisa contratar alguém de contabilidade para trabalhar na sua empresa. Existem as empresas que prestam serviço. E certamente eles cobram por mês aí um valor, às vezes um valor relativamente baixo, por exemplo, R$ 250, R$ 300, depende do contador e dos serviços que ele vai fazer e da complexidade da sua empresa. Tá? Então, o Simples Nacional ele vem como um imposto para substituir vários outros. Né? Então, daí o nome, e isso facilita muito as coisas para nós. E a gente fala muito no imposto único no Brasil, né? Ele já é um protótipo aí, porém para empresas pequenas. Então, vamos abrir uma microempresa, né? Os processos burocráticos envolvidos, né? A gente já presume que existem pelo menos 2 sócios, né? Que eles têm um cadastro ok na Receita Federal, não devem nada e que não sejam sócios de outra empresa, até poderia ser. Mas escolha o nome para a empresa e defina onde será a sede da empresa. Tudo isso aqui o contador, ao elaborar o contrato social, ele vai fazer essas perguntas para você. Tá? Defina claramente as atividades, o que a sua empresa vai vender. Existe até uma tabela que classifica isso, esse serviço. Tá? Então é um cadastro nacional de atividades empresariais e vem lá até um código muito famoso chamado código CNAE. Né?
e verifique as exigências, né, para você, né, abrir essa empresa, ou seja, os alvarás, né? Então tem alvará de funcionamento que é a prefeitura que emite, alvará do corpo de bombeiros para ver se aquele espaço que será usado pelo público, né, para ir lá conversar com você e tal, é seguro do ponto de vista físico, entendeu? E o alvará de vigilância sanitária também, né? Então, esses alvarás, o contador mesmo pode lhe ajudar, né, onde você vai, onde você obtém isso. E prepare os seguintes documentos e informações, né? RG, CPF, comprovante de endereço, né? Uma série de documentos aí para poder facilitar a abertura da empresa, né? Procure um contador, conforme eu falei, né? E depois será montado o contrato social. Ele tem título, ele tem cláusulas, ele tem a parte final. E algumas cláusulas elas são obrigatórias, por exemplo, o nome da empresa, o endereço, o capital social da empresa. Ah, nós vamos abrir uma empresa, por exemplo, de 20 mil reais, um valor relativamente pequeno, e eu entrei com 10 mil, meu amigo entrou com 10 mil, ou seja, nós temos 50% cada um. Esses 20 mil reais provavelmente vão ser transformados em cotas, 20 mil cotas. Eu tenho 10 mil cotas, o meu amigo tem 10 mil cotas, funciona assim. E a declaração precisa do objeto social da empresa, ela vai fazer exatamente o que, tá? Então, isso é muito importante. Tá? Então, digamos que você vai abrir uma empresa para assessorar processos de outorga, tá? Que seria autorização para uso de água, mas que seja bem definido, muito claro lá. Tá? A declaração de responsabilidade de cada sócio, né? E é claro que ela fica restrita ao valor das cotas que possui. Né? Prazo de duração da sociedade, e você pode até dizer que ela será renovada, né? A data do encerramento, né? E assim vai. E depois poderes e atribuições de cada sócio. Por exemplo, eu posso ser o administrador, o meu sócio pode ser o engenheiro, e assim vai. Participação de cada sócio nos lucros e perdas, tá? E vamos dizer assim, qual é o fórum para dirimir as dúvidas? Se aquele contrato social depois tiver qualquer problema, você precisa escolher, não, se houver problemas, isso vai ser resolvido no fórum de Belo Horizonte, por exemplo. E 7, tem um contador responsável, né? E ele vai te auxiliar demais, é muito legal. Até porque ele já faz isso para várias empresas, né? E os passos, estrategicamente falando, né? Atualize o planejamento estratégico, elabore um bom plano de negócio. O plano de negócio é aquilo que você identificou lá que pode ser seus pontos fortes e fracos, oportunidades e ameaças, o que você vai fazer para resolver, né? E um plano de divulgação. O plano de negócio, eu gostaria de destacar que ele precisa ser revisado pelo menos uma vez por ano, para não dizer a cada 3, 6 meses, tá? Porque as coisas mudam, né? E pode ser que aconteça o seguinte, ó, eu estou com uma empresa de assessoria em outorga, mas apareceu a oportunidade de fazer licenciamento ambiental. Ah, mas no nosso contrato não está isso no objeto social, então nós temos que alterá-lo. E é perfeitamente possível alterar contrato social. Tanto é que quando você fornece o contrato, quem pede normalmente pede a última alteração, já sabendo que quer algo atualizado. Né? Depois o plano de negócio, vamos dizer, linha a linha, digamos assim, né? Você vai listar lá, né, as oportunidades vislumbradas, vai fazer o histórico e contexto para o negócio, né? Quem que é a equipe, qual que são as tecnologias, descrever o negócio. E a análise de mercado, né? Você tem que ver qual é o mercado, quantas empresas existem nesse assunto, a regulamentação, tá? O sistema, né, de valor do mercado, né, o que nós chamamos de cadeia de valor, potenciais clientes, né, os concorrentes e substitutos, novos entrantes, fornecedores. Isso daí você consegue literatura para poder preencher cada um desses itens. Aí com certeza você vai fazer um plano de negócios legal. Tá? Depois o plano de faturamento e captação de recursos. Isso daqui é o que é o suprassumo do plano de negócio. Né?
E eu lembro que uma vez eu fui prestar uma assessoria para uma empresa americana, a primeira pergunta que me fizeram se eu sabia fazer um, um plano, né, de previsão de faturamento, tá? O que eles chamam de P&L. Né? E para se ter uma ideia, eu tive que ir para dentro do Banco Central, ver toda a legislação, porque na verdade eu montei a subsidiária de uma empresa americana no Brasil e no Mercosul também. Essas coisas elas parecem ser difíceis de lidar, não tenha medo disso não. A gente na universidade foi treinado para aprender as coisas, tá? E você vai conseguir resolver isso de boa, tá? Depois o plano organizacional, né? A estrutura jurídica, a organização, como, né, a empresa será, quem vai fazer a parte financeira, contábil, né? A essa altura você pode estar imaginando que esse texto aqui é para uma empresa de porte relativamente significativo. Não, mas mesmo que a sua seja pequena, é você e mais um só, você precisa dividir eu costumo falar assim, os quadradinhos, os blocos, né, para saber que precisa ser visualizado dessa maneira, senão alguém vai esquecer alguma coisa e vai dar ruim, como muita gente fala. O plano de ação, as análises, né, de risco, né, e por aí vai, e inclusive o plano financeiro, né, os investimentos que serão necessários e por aí você pode construir um belo plano. As sugestões para a carta de serviço, né, vamos dizer, o que nós podemos fazer, o que nós podemos vender, né, e aí você veja suas competências. Então, por exemplo, um profissional autônomo, né, ou de microempresa, né, em consultoria em outorga, licenciamento ambiental, projeto de tratamento de resíduo, projetos de irrigação, né, e aí, vamos falar assim, uma microempresa, né, tem vários campos para o pessoal da engenharia agrícola, da engenharia ambiental, topografia, né, e é claro que manejo de projeto de irrigação é mais restrito à engenharia agrícola, à agronomia, né, mas a parte de arquitetura rural, automação agrícola, a parte de direito ambiental, muito interessante para o pessoal da engenharia ambiental, são ideias, você vai listá-las aí, tá? E algumas considerações finais que eu faço é o seguinte: o plano de negócio parece ele complexo e detalhado, né, mas não deixa isso se transformar num impedimento, não. Tá? Trabalhe isso antes de procurar o contador, que aí você vai entendendo mais o processo. Né? Lembre-se de criar uma barreira tecnológica. Tá? Eu costumo dar um exemplo muito simples. Eu vou abrir um boteco, vou vender cerveja gelada. Todo mundo vende cerveja gelada. Comprar uma geladeira, isso é muito simples, não tem barreira tecnológica nenhuma aí. Tá? Ah, mas eu vou vender também o que nós chamamos de tiragosto. Né? Então, são lanches, refeições, etc. E aí eu tenho uma cozinheira que é fera demais, aí você começou a criar uma barreira tecnológica, tá? Então as coisas vão melhorando aí, né? E você tem que agregar valor. Voltando na ideia de um boteco, eu vou vender espetinho, tá? Mas se o seu espetinho é saboroso e tal, muitos sabem fazer também. Agora, vamos lá, vamos dar valor, por exemplo, à parte de higiene, conservação de alimentos, tá? Então, você começa a agregar alguns pontos que vão construir essa barreira tecnológica, tá? Outra, se você não tem barreira tecnológica para oferecer e não tem capital, né? Aí as coisas podem se complicar, né? Outra, faça uso da internet. Hoje todo mundo faz, nem precisa falar isso, tá? Tem muita coisa legal para você divulgar a empresa e tal. E evite colocar nomes que na empresa que já são muito batidos, tá? Então, por exemplo, empresas com o nome de Milênio, quando foi na época do ano 2000, eu vi, nossa, muitas. Agora, inovar, inova, nossa, tem um monte, tem farmácia, tem empresa de engenharia, tudo com o mesmo nome. Então, se você puder escolher algo muito assim diferente, mas que mostra o que a empresa faz, isso é muito legal, tá? E cria uma logomarca simples, né? Minimalista e, sobretudo, inteligente. Né?
Então, uma pessoa que é do ramo, né, um grande empresário, quando vê o nome da sua empresa e a logo, já fala assim: opa, aqui o negócio é profissional. Isso é muito legal, tá? Vale a pena dedicar um tempo a isso daí. E algumas conclusões, né? Eu não sou gestor, a minha formação é engenharia, e você provavelmente já ouviu falar que a maioria dos gestores hoje são engenheiros, tá? Eu tentei, durante muito tempo, descobrir por que engenheiros podem fazer gestão. E a minha conclusão é o seguinte: engenheiros, eles imaginam, eles projetam coisas que depois viram reais. Então, você faz um prédio, você faz um projeto, uma tubulação, tudo aquilo ali vira coisa séria. Então, o engenheiro ele é muito acostumado a esse lado pragmático aí. E aí, como eu disse, na universidade a gente aprende a aprender, você vai aprender as coisas de gestão também, tá? Agora, vamos imaginar o contrário, eu sou fera em gestão, tá? E vou coordenar uma empresa, mas eu não conheço os elementos, tá? Do realizar, do transformar em algo sólido. Então isso pode dificultar. Talvez isso explique porque tem tantas empresas de consultoria que te ensinam a vender, te ensinam a ser organizado, um monte de coisas, mas se você pedir um lado prático, dificilmente aparece. Né? Desculpa fazer a crítica, mas isso aí é mais talvez como para dar valor, né, a quem tem receio da parte de gestão. Não preocupa com isso não, né? Outra coisa, o tempo passa, né? Aprimore a sua conduta e a apresentação pessoal, isso é importante. Seja proativo, tá? Não fique só esperando as coisas acontecerem para você estar vendendo, não. E outra, lembre-se, pessoas inteligentes elas escutam 80% e falam 20%, porque elas querem aprender. E se você tem um cliente e você deixa ele falar, porque aí fica mais fácil você identificar o que ele precisa. Muita gente inverte esse papel, já sai tentando vender algo que, vamos falar assim, o cliente nem precisa daquilo. Esse é o vendedor que, sinceramente, eu não gosto nem de receber. Tá? Eu prefiro explicar o meu problema para alguém e a pessoas que vão dizer assim, olha, eu não tenho solução para você, mas talvez eu possa lhe recomendar outro. Tá? Isso é muito melhor. E hoje, para vender, não é muito apresentação, apesar de que eu disse que ela é importante, mas é conhecimento. Tá? Então, as pessoas valorizam muito conhecimento no processo de venda, no processo de troca. E não tenha receio de ser empreendedor. Tá? Eu costumo dizer, seja empregador em vez de empregado. Você vai fazer um trabalho tão legal para a sociedade. Tá? Agora, eu não vou excluir aqui as pessoas que não são empreendedoras. Tá? Cada um tem sua competência, tem os seus valores, e pode ser que você seja, por exemplo, fora do empreendedorismo, um excelente profissional, e eu dou graças a Deus que esses profissionais aí existem, porque eles que geram soluções para nós, eles que geram conhecimento. Enfim, é isso aí, espero ter ajudado. Conforme eu disse, eu apresento isso para os alunos que fazem aqui a disciplina de projetos de irrigação e drenagem. E um abraço a todos. E eu tenho algumas publicações, sem querer fazer propaganda aqui, que se for de interesse é só entrar aqui no site da universidade. Eu criei até para água subterrânea um YouTube que chama Aqualima. Grande abraço.